Boa tarde a todas e a todos. Com muita alegria, daremos continuidade ao terceiro ciclo institucional permanente sobre docência na UFSM, CIPED 2020, e o segundo ciclo de formação e avaliação sobre a temática Desencontros no ensino e na aprendizagem remotos, em tempos de distanciamento social. Este evento é promovido pela direção do Centro de Educação e a Comissão Setorial de Avaliação CSA-CAICE do Centro de Educação, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Este evento está acontecendo e irá acontecer todas as quartas-feiras do mês de novembro, e a primeira quarta-feira do mês de dezembro, ou seja, ele começou no dia 4 de novembro e seu encerramento será no dia 2 de dezembro, com transmissão sempre via Farol UFSM, farol.ufsm.br. As temáticas específicas já abordadas foram avaliação na pós-graduação, avaliação na educação superior. A palestra de hoje abrangerá as tecnologias assistivas. Nas próximas 2 quartas-feiras, os temas serão enfrentamentos de questões psíquicas e emocionais e educação popular. O objetivo desse evento é suscitar reflexões para e sobre o contexto de distanciamento social vivenciado atualmente. Para a certificação, solicitamos que realizem inscrições pelo portal institucional do FSM no link que está sendo disponibilizado no chat. Portanto, atentem ao chat. Gostaríamos de agradecer a todos e todas as presentes, em especial a equipe do Farol, as intérpretes de Libras, a Pró-Reitoria de Graduação, na pessoa da professora Marta Daime, a direção do Centro de Educação, representada pela professora Nicarine, que já esteve aqui desejando um ótimo evento e nos saudando, mas ela tinha um compromisso que estava neste mesmo horário e não vai poder ficar conosco nessa tarde. A coordenadora da CAICE, a professora Tânia Miorando, a professora Ana Cláudia Pavão, que será a nossa mediadora de hoje, e a nossa palestrante, a professora Andréa Poleto Sons. E toda a equipe da organização, muito obrigada. Destacando que a professora Ana Cláudia Pavão é professora do nosso centro, do Centro de Educação, do Departamento de Educação Especial, e a professora Andréa Poleto Souza é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Bento Gonçalves. Né? E eu queria só fazer uma ressalva, na tarde de hoje nós não contaremos com o apoio e o trabalho dos nossos intérpretes de Libras, pela demanda de trabalho que essas profissionais vêm tendo nesses últimos tempos de pandemia, de distanciamento. O trabalho se intensificado e intensificou-se ainda mais. Né? Então, apesar de nós termos solicitado o trabalho das intérpretes com bastante antecedência, elas têm tido uma demanda semanal de muito trabalho e não vão conseguir atender ao nosso pedido nesta tarde. Então, pedimos desculpas, mas também esperamos que as pessoas compreendam a situação que nós estamos vivendo na instituição e na sociedade de modo geral, onde o trabalho de todas e todos tem sido bastante intensificado e cumulado. Então, eu vou passar a apresentação da nossa mediadora, a professora Ana Cláudia Pavão. A professora Ana Cláudia possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Informática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É consultora da ONU pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, PNUD, e Agência Brasileira de Cooperação, ABC. É professora associada da Universidade Federal de Santa Maria, atuando na área de TICs, na educação especial e educação à distância. Pesquisando principalmente os seguintes temas: TICs na educação, formação de professores, tecnologia assistiva, educação à distância e educação inclusiva. Atualmente é a coordenadora do curso de formação de professores para atendimento educacional especializado. Então, Ana, eu passo a palavra para te fazer a apresentação da nossa palestrante e desejo a todas nós um ótimo evento, uma ótima tarde de hoje. E agradeço muito, novamente, a presença das colegas aqui, contribuindo com o nosso evento e com a formação dos nossos docentes e os nossos docentes que estão nos assistindo na tarde de hoje. Obrigada. Obrigada, Fábio. Então, uma boa tarde. Uma boa tarde, André. Uma boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Eu vou fazer a apresentação, então, da nossa palestrante, a Andréia.
A Andrea é graduada em Ciência da Computação, tem especialização em Psicopedagogia Institucional, mestrado em Educação e doutorado em Informática na Educação. Atua como professora e assessora de ações afirmativas, inclusivas e diversidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. As temáticas de atuação são pessoas com necessidades educacionais específicas, desenho universal, tecnologia assistiva, acessibilidade digital e inclusão. Então, essa é a apresentação da professora. Claro que é um resumo, né? Tem muito mais que poderia ser dito aqui. Andréia, mais uma vez, como a Fábio já ressaltou, é um prazer tê-la conosco aqui, poder ouvi-la nessa tarde, né? Então, passo a palavra a ti e desejo uma ótima fala. Muito obrigada, Ana Cláudia, muito obrigada, Fábio, agradecendo vocês, agradeço toda a equipe do evento, que sei que não é fácil fazer um evento como esse que vocês estão promovendo. Então, para mim, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, né, me autodescrever, sou uma mulher branca, tenho os cabelos escuros para baixo do ombro, ondulados, olhos verdes, uso óculos, um óculos de grau, né? Atrás de mim tem uma parede amarelo bem clarinho, e o meu sinal é esse, né? O sinal que o grupo de estudos surdos aqui do IFRS me deu, e contornando aqui os meus 3 brinquinhos da orelha esquerda. Eu vou passar aqui a apresentação e vou começar a conversar com vocês. Qualquer coisa vocês me interrompam, porque eu vou ficar com tela cheia, tá bem? Só um pouquinho. Tá aparecendo aí para vocês? Tudo certo, gente? Sim, tá aparecendo. Tá. Qualquer coisa vocês me sinalizem, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades acessíveis, e quando a gente fala em acessibilidade digital, não tem como a gente não falar em tecnologia assistiva, tá? Então, eu vou acabar abordando a tecnologia assistiva, a acessibilidade digital, o que se constitui barreira e o que se constitui acessibilidade. Vou falar um pouquinho do ambiente virtual de ensino-aprendizado Moodle, né, as questões relacionadas à acessibilidade, e vou apresentar as publicações, as nossas publicações na temática e algumas referências que eu utilizei. Segue aparecendo aí para vocês? Sim, André. Tá bem tranquilo aqui. Então tá bom. Bom, então o que é a tecnologia assistiva? Só para, né, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas é importante apresentar esse conceito, que ele se encontra na Lei Brasileira da Inclusão, né, a Lei 13.146, e que também, bem antes da LBI, ele foi cunhado pelo grupo do CAT, o Comitê de Ajudas Técnicas ou Comitê de Tecnologia Assistiva. É um comitê formado por profissionais que atuavam na área da tecnologia assistiva. Então, a TA, ela significa produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que vão tornar a vida da pessoa com deficiência mais autônoma e mais inteligente e mais independente, e promovem a qualidade de vida e a inclusão social. Então, muitas pessoas pensam que a tecnologia assistiva é algo assim muito caro, fora da nossa realidade, mas existem diversas possibilidades e cenários de tecnologia assistiva, muitos deles de baixo custo, muitos deles softwares gratuitos, e são nesses que eu vou apresentar brevemente aqui para poder chegar na acessibilidade digital. Então, a primeira imagem que eu apresento aqui é o meu colega, Everaldo. O Everaldo é cego e ele utiliza um leitor de telas para ter acesso aos recursos
computacionais, né? Para ele ter acesso à internet, para ele ter acesso aos recursos do dia a dia do trabalho dele. Ele é assistente de administração e coordenador do Núcleo de Inclusão do Campus Bento Gonçalves. Então, ele interage, o dispositivo de entrada dele não é o mouse, é apenas o teclado. E ele interage com o computador por meio de um leitor de telas, que é uma interface que sonoriza todas as informações, né, que se apresentam em forma de texto. E não apenas usuários cegos podem utilizar um leitor de telas. Pessoas com dislexia, com baixa visão ou com outras especificidades também podem utilizar esse software. O leitor de telas, existe a versão gratuita, existem alguns sistemas operacionais que eu posso, que o leitor de telas já vem embutido no próprio sistema operacional, e existem também os comercializados, né? Uma outra imagem que eu apresento aqui, de um ex-aluno nosso, um egresso nosso, que ele tem baixa visão e ele utiliza recursos de ampliação e contraste do computador, que vêm embutidos no próprio sistema operacional, lá nos recursos de acessibilidade. Então, ele tem uma outra maneira de interagir com o computador, né? Outra maneira que eu digo, ele visualiza de uma outra forma, ele configura de outra forma o computador para que ele possa enxergar os recursos que ali se encontram. E não apenas pessoas com baixa visão, mas pessoas com alguma cromodeficiência e outras pessoas que já não enxergam lá tão bem por N situações, elas também podem fazer uso de um recurso ampliador e recursos de contraste. Pessoas que têm tetraplegia, paraplegia, pessoas que têm paralisia cerebral ou que simplesmente têm alguma limitação físico-motora que as impeça de utilizar um mouse, um teclado convencional, os dispositivos convencionais de entrada, elas podem fazer uso de um mouse adaptado, diversos tipos de acionadores, teclados adaptados. Então, como acontece nas imagens que eu apresento aqui, um rapaz utilizando um mouse de sopro e outro senhor utilizando um acionador de sopro, sopros no microfone, para poder ter acesso aos recursos computacionais, né? E esses recursos acabam sendo utilizados no contexto escolar, no contexto acadêmico, né? No contexto educacional. Também trago um teclado colmeia, né? A colmeia é uma capa que vai sobre o teclado e que ela evita que usuários que têm alguma limitação físico-motora esbarrem em teclas desnecessárias. Também eu posso utilizar um suporte para o teclado, posso ampliar as telas, as teclas, né? Para que, se a pessoa também tiver uma baixa visão, ela possa fazer uso desse recurso também. Tem diversos tipos de mouses, então, de acordo com o movimento residual que a pessoa tiver. Então, vocês vejam que esses mouses que eu estou apresentando aqui, eles fazem a mesma função que um mouse convencional, mas eles têm todos os botões separados. As teclas direcionais, né, e as teclas de ação. O clique, o duplo clique, o clique esquerdo, o clique direito, o arrastar. Então, tudo separadinho, de acordo com a necessidade do usuário. Algumas as teclas estão mais juntinhas, outras estão um pouco separadas, alguns foram feitos com material de sucata, né? Outros tipos de mouse aqui também que foram desenvolvidos lá no Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS, depois eu vou passar o site para vocês, e lá tem todos os recursos que nós desenvolvemos. Então, todos esses recursos, eles são baseados na necessidade do nosso aluno, na necessidade da comunidade externa, das pessoas que chegam até nós. Então, são outro tipo de mouse que eu apresento para vocês. Ele tem um joystick para fazer os movimentos ali, os direcionais, e depois as teclas para fazer os movimentos de ação, as teclas de ação. Outro tipo de mouse que permite que eu conecte nele alguns acionadores, porque algumas pessoas, devido à sua limitação, não conseguem utilizar nem um mouse convencional, nem um mouse adaptado. Então, elas precisam de diversos tipos de acionadores para fazer
o que um mouse convencional faz. Então, todos esses acionadores, eles acabam sendo ligados num mouse adaptado, e cada um desses acionadores vai funcionar como uma chave, uma tecla liga-desliga, né? Uma tecla de acionar uma lâmpada, por exemplo. E aí, cada um deles vai fazer uma função do mouse. Então, do mouse, isso, eu tenho um acionador de tecla, acionador de CD, acionador feito com bola, que o usuário, inclusive, pode utilizar os membros inferiores, acionador de tração, acionador de sopro, o acionador capacitivo, quando qualquer elemento condutor ou semicondutor, ele passa a fazer a função do acionador. Então, eu posso utilizar numa cama hospitalar, eu posso utilizar numa cadeira de rodas, aqui foi utilizada uma maçã, né? Então, eu engato aquele jacaré que aparece ali, engatadinho na maçã, e a maçã passa a fazer a função do acionador. Tá? Outros tipos de acionadores também, acionador de bastão, acionador de encaixe. Então, vocês vejam que cada um desses acionadores, ele tem uma história, né, por trás dele. Eles foram projetados para atender as necessidades dos usuários. E muitas vezes a gente faz parceria com profissionais da saúde que verificam se aquele formato de acionador dá conta da especificidade daquele usuário. Porque às vezes enquanto eu penso no dispositivo em si, eu posso não estar pensando naquele movimento residual que o usuário tem, posso estar causando uma fadiga maior, né? Posso estar prejudicando ao invés de facilitar aquele usuário daquele recurso. Existem, então, uma infinidade de tipos de acionadores. Alguns eu posso pegar em repositórios abertos, como o Thingiverse, e imprimir na impressora 3D, tem o passo a passo para fazer. Quem tiver impressora 3D nos seus laboratórios, na instituição, enfim, também é uma alternativa. E aí, gente, eu passo a oferecer esse recurso para o meu aluno, porque se eu for comprar um comercializado, existem modelos magníficos comercializados, que eu acho super importantes, a gente não pode dizer que não são, mas como eu preciso de pelo menos 8 acionadores aqui para fazer as funções do mouse convencional, como eu mostrei para vocês, o custo acaba sendo um pouco elevado. E às vezes eu preciso fazer um cenário de tecnologia assistiva. Eu preciso ter os acionadores, o mouse, eu preciso ter o teclado colmeia, e isso acaba ficando muito caro para os usuários e para as próprias instituições de ensino também. Então, por isso que todos que tiverem ali uma impressora 3D, uma máquina de corte a laser e que souberem operar, então fica fácil de implementar esses recursos. Bom, acessibilidade virtual e acessibilidade digital. Por que a gente usa muito esses termos virtual e digital? O virtual é aquilo que existe sem estar presente. É uma entidade desterritorializada, como diz Pierre Levy. E o digital, né, quando eu falo em digital, significa eu transformar, na concepção informática, né, significa eu transformar um texto, uma imagem, um som em zeros e uns, ou seja, digitalizar. Então, a virtualidade informática significa digitalizar esses elementos. Por isso que, às vezes, a gente usa acessibilidade virtual, acessibilidade digital. E acessibilidade significa que todas as pessoas podem acessar aquele artefato, que pode ser um site, pode ser uma apresentação de slides, pode ser um texto, acessar, independente se está utilizando uma tecnologia assistiva, compreender as informações que ali se encontram, principalmente se ela usa, por exemplo, uma linguagem visoespacial, como a Libras, e interagir com aquele artefato de forma facilitada, com eficácia e eficiência. Então, a gente diz que a acessibilidade virtual é um tripé, que ela envolve a acessibilidade, o acessar, a usabilidade, o interagir, e a comunicabilidade, o compreender, o tripé, qualidade de uso de sistemas.
E ela é garantida pela LBI, a Lei 13.146 de 2015, e bem antes disso, a própria lei da acessibilidade já falava, o decreto 5.296 já falava da obrigatoriedade, por exemplo, dos sites da internet. Então, agora eu vou falar para vocês o que se constitui barreiras e o que se constitui acessibilidade em artefatos que a gente utiliza muito, como um texto, como uma apresentação de slides, que está muito ao nosso alcance fazer. Quando eu vou fazer uma aula, né, quando eu vou ministrar uma palestra, então está muito próximo da gente, porque às vezes as pessoas pensam que a acessibilidade digital é algo muito difícil, a pessoa tem que ser da área da informática para conseguir fazer. Então, eu tentei colocar aqui exemplos bem práticos que são do nosso dia a dia e que fazem toda a diferença para quem tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência física, intelectual, uma dislexia, um déficit de atenção. Vai facilitar muito a vida e facilita a vida de todo mundo. E eu começo, né, pelo tipo de letra, pela fonte. Existem as fontes com serifa, que são essas fontes com um prolongamento, né, no cantinho delas, como a Times New Roman, que a gente utiliza muito, e uma fonte sem serifa, que são fontes mais limpas, mais claras, sem esses desenhos, sem esses prolongamentos, como Arial, Calibre, Trebuchet, Verdana, Tahoma. Então, essas mais retas. Sempre que possível, a orientação é que se usem fontes sem serifa, porque elas vão facilitar pessoas que têm uma deficiência visual, uma cromodeficiência, facilita pessoas que têm dislexia, e tem até uma fonte específica para disléxico, que é a Open Dyslexic, mas essas sem serifa já facilitam bastante, né? E facilita, ela traz um conforto visual para todo mundo, né? Quando eu vou utilizar um texto, eu posso utilizar um título todo em maiúsculo, mas o que a gente deve evitar é um texto, né, um slide inteiro, um texto inteiro em maiúsculo. Isso cansa muito as pessoas. Texto em itálico, fonte de letra cursiva, contraste ruim também deve ser evitado. Então, aqui eu trago exemplos, né, de todos esses tipos de letras e contrastes ruins e também bom. Então, a partir daqui, os slides que eu trago tem um certinho e o xizinho do que se constitui de acessibilidade e o que se constitui de barreira, respectivamente, né? Ou vice-versa, eu acho que eu falei, o xizinho é a barreira e o certinho é a acessibilidade. Sempre ao final dos slides também eu trago um link para quem quiser complementar as informações. Então, sobre tipos de letra e acessibilidade digital, a gente tem uma publicação específica sobre isso, né, que explica de uma forma mais detalhada essas informações que eu apresento aqui. Sobre os contrastes, é muito importante que eu apresente um bom contraste entre a fonte que eu estou utilizando, a imagem que eu estou utilizando, e o fundo, o primeiro e o segundo plano que a gente chama. Sempre uma fonte clara com uma letra escura é melhor, ou vice-versa, uma fonte escura com um fundo claro. Então, eu ter esse tipo de contraste. Ah, mas se eu quiser utilizar outras cores, não há problema. Existem ferramentas online, como a WebAIM, Contrast Checker, que eu simplesmente escolho a cor de frente e a cor de fundo, de primeiro e de segundo plano, e ele vai me dar a taxa de contrastes. Então, um contraste superior a 4,5 para 1 é um bom contraste. Um contraste de 7 para 1 para cima é um ótimo contraste. Então, sempre que possível, é importante que a gente ofereça um ótimo contraste em tudo que a gente está fazendo, né? Quando eu uso uma lista de itens, e isso é um detalhe muito sutil, né? Eu posso utilizar uma lista de itens e colocar um item um abaixo do outro. Quem enxerga, está tudo certo. Quem não enxerga, não vai ter essa informação. E aí, é sempre importante que eu utilize itens de lista com marcadores, né? Então, pode ser um marcador, bolinha, quadradinho, numerada, com letras. Por quê? Porque o leitor de telas, que é aquele software que eu mostrei lá para vocês, que o usuário cego utiliza, ele vai dizer que se trata de uma lista de itens.
lista de itens. Aí ele vai saber, poxa, daqui para baixo são itens dessa lista do título acima. Para o usuário surdo também facilita, porque ele vai bater o olho, ele já vai entender do que está se tratando e fica acessível para todos, digamos assim. Bom, quando eu utilizo uma tabela com linhas e colunas mescladas, o que é isso? Quando eu misturo as linhas e colunas. Para quem enxerga, está tudo certo. E essa tabela que eu apresento aqui com linhas e colunas mescladas, ela é do nosso processo seletivo, é do edital do processo seletivo do IFRS, que foi uma forma que se encontrou muito fácil para explicar a distribuição das cotas do nosso sistema de cotas aqui no IFRS. Mas aí, o usuário de leitor de telas, ele não consegue entender, porque as linhas e colunas ficam todas misturadas. Então, o que a gente fez? Como não tinha como evitar esse tipo de tabela, nós deixamos esse tipo de tabela no nosso edital e colocamos uma informação. Se você utiliza leitor de telas, acesse, né, abaixo, e aí a gente coloca o link uma âncora ali para baixo, com toda a descrição daquela tabela. Essa descrição, ela ficou em fonte 1 ou 2, o mínimo da fonte que a gente consegue colocar, em letra branca, porque pessoas que enxergam não precisam ter essa informação. E apenas o leitor de telas vai sonorizar para o usuário cego. Então, foi uma estratégia que a gente utilizou para não cercear pessoas que enxergam e também para oferecer acessibilidade às pessoas que não enxergam. E o ideal é, sempre que possível, utilizar tabelas sem linhas e colunas mescladas. Ela vai ter o cabeçalho e depois as linhas subsequentes aí. Fica acessível para todo mundo. Quando eu quero dar ênfase em alguma informação, eu não devo utilizar apenas a cor. Eu posso utilizar a cor, mas eu não devo utilizar apenas a cor para dar uma ênfase, ou qualquer elemento visual, por exemplo, um negrito, um itálico, apesar de leitores de telas, alguns deles permitirem que o usuário cego configure essa resposta do leitor de telas que diga, aqui tem um negrito, aqui tem um itálico, nem todos os usuários sabem fazer isso, né, fazer essa configuração. Então, é bem importante, e a cor não tem o que fazer, né? Então, é bem importante que eu ofereça a informação que eu preciso oferecer, posso trocar a cor para dar ênfase, mas que eu coloque a informação também de forma textual. Então, eu apresento aqui 2 listas de itens, uma delas que quer dizer que a linha Braille não está funcionando, e por isso que ela está em fonte vermelha. Tá bem? Quando eu utilizo links, e o link é uma coisa que nós utilizamos muito ultimamente. Então, tem o exemplo correto e o exemplo incorreto, que para quem enxerga não faz diferença nenhuma. Mas para quem não enxerga e navega com a tecla Tab pelos links, quando tem um link que não está descrito, ou seja, apenas o próprio link, o usuário cego, o usuário de leitor de telas, ele tem que acessar aquele link para saber se era aquilo que ele precisava ler. Então, se eu tenho um link que ele remete para um texto, para uma informação, que significa boas práticas para a descrição de links, então o nome do link deve ser esse. Os links, eles devem descrever de forma clara o local para o qual eles remetem. Então, isso facilita para todo mundo, né? Bom, como é que eu descrevo os links? Como é que eu faço com essa acessibilidade em documentos digitais? Também está tudo lá no nosso site, tem os links ali para vocês acessarem depois. E as imagens? Quer dizer que quem usa leitor de tela não vai ter acesso às imagens, então eu não posso utilizar imagens. Errado, posso utilizar imagens sim, desde que eu descreva as imagens. Então, as imagens, elas devem ser descritas na própria legenda, por exemplo, abaixo da imagem, no texto alternativo, que eu já vou mostrar para vocês, ou no próprio contexto. Então, aqui eu trago uma imagem e abaixo da imagem eu trago uma legenda. Imagem representando algumas limitações fisicamente imperceptíveis. Ok, se eu achar que isso é suficiente da descrição, eu paro por aqui.
Se eu quiser fazer uma descrição um pouco mais detalhada, se existem elementos aí que precisam ser descritos, e aqui vale dizer, quem é que sabe o que precisa ser descrito em uma imagem de uma prova, por exemplo? Quem é que sabe o que precisa ser descrito em uma imagem que eu apresento numa apresentação de slides, num texto? É a própria pessoa que fez aquele material. Existem técnicas, boas práticas para descrição de imagens, que eu trago aqui o link também. Mas o que é importante descrever em cada contexto, a pessoa, o dono daquela imagem, digamos assim, a pessoa que é a responsável pelaquela imagem, que ela vai dizer. Tá? Então, o texto alternativo, o que eu colocaria no texto alternativo? 5 ilustrações de pessoas com as palavras TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, disgrafia, dislexia, daltonismo e TEA, transtorno do espectro autista, escritas uma em cada ilustração. Abaixo destaca-se a frase, nem sempre as limitações são visíveis. Então, esta informação, ela não fica visível para as pessoas que enxergam. Ela só é sonorizada pelo leitor de telas. Mas como é que eu faço para colocar o texto alternativo? Então, aqui eu mostro para vocês como é que eu faço para colocar um texto alternativo, para descrever uma imagem, por exemplo, num editor de apresentação. E é também assim num editor de textos. Todos os editores de texto, de apresentação, eles têm um local no menu ferramentas, clicando com o botão direito, porque quem vai fazer isso é uma pessoa que enxerga, e ela tem a opção lá, texto alternativo. Vocês vão encontrar. Aqui eu coloquei um exemplo do PowerPoint, mas existem em todos os editores de apresentação e de textos essa opção. Então, eu escolho, né, por exemplo, no PowerPoint, eu clico no botão direito, com o botão direito do mouse sobre a imagem, e escolho ali tamanho e posição, texto alternativo. E lá onde diz descrição, é que eu vou colocar aquela descrição que eu li para vocês anteriormente. Tá? É uma descrição sucinta, não é nada muito complexo, nada muito extenso. Se eu tiver que ter uma descrição mais completa ainda, se a legenda não foi suficiente, se o texto alternativo não foi suficiente, então eu posso fazer essa descrição no próprio slide, né? No próprio contexto que a gente chama. E aí eu trago um exemplo de um gráfico que eu não fiz uma legenda nesse gráfico, mas eu fiz uma descrição no texto alternativo, gráfico demonstrativo de utilização de antivírus, e lá no próprio slide eu descrevo aquele gráfico, tá? Então, a descrição das imagens, ela ocorre em três locais, não necessariamente precisa ser nos três, pode ser num só, né? Dependendo do tipo da imagem que eu vou colocar. Mas algo muito importante que eu tenho que levar em consideração é se a descrição que estiver na legenda ou no contexto ela já for suficiente, eu não preciso ter no texto alternativo, no Alt. Então, eu tenho que cuidar se lá dentro do texto alternativo está vazia a descrição. Porque quando eu copio uma imagem, né, e aqui resgatados todos os direitos autorais daquela imagem, se eu capturo uma imagem da internet, muitas vezes aquele endereço, aquela URL, ela vai para dentro do texto alternativo. E é uma informação que ela é irrelevante para o usuário de leitor de telas. Às vezes é uma URL super comprida que o leitor de telas fica sonorizando e o usuário cego não sabe nem do que se trata aquilo ali, né? Eu não sei se vocês se deram conta, mas no início da apresentação eu tinha um sumário com hiperlinks. E eu fiz isso a propósito. Porque quando o documento ele for longo ou possuir vários títulos, independente se for uma apresentação de slide, se for um texto ou outro artefato digital, é importante que eu ofereça
esses saltos para determinados locais, para os títulos principais, por exemplo, um sumário, um índice, para que a pessoa que navega com o teclado, seja ela uma pessoa com limitação físico-motora, uma pessoa cega com baixa visão, ela tenha a possibilidade de escolher diretamente o item que ela quer, acessando aquele hiperlink, aquele salto. Com relação a Libras, né, a gente falou e a Fábio se desculpou até no início do evento pela carência das intérpretes. Isso é algo que a pandemia nos trouxe com bastante, de uma forma muito brusca, digamos assim. De repente, alguns profissionais estão sendo muito mais demandados do que outros. No IFRS também nós temos 37 intérpretes de Libras, né, de todos os campi do IFRS, e eles estão trabalhando muito, muito, muito para dar conta das aulas, né, a gente chama de atividades pedagógicas não presenciais e dos próprios eventos. Então, mas a gente tem que ter consciência que todo o material utilizado, ele deve estar acessível em Libras. Daqui a pouco não foi possível fazer com que os intérpretes estivessem online naquele momento da palestra, mas se conseguissem colocar o vídeo em Libras depois, já é uma grande coisa também, né? Então, a gente também tem os cursos, tantos cursos de EAD, uma infinidade de cursos de EAD, e estamos, na medida do possível, acessibilizando, colocando a Libras, né, fazendo aquele material todo acessível em Libras. A gente sabe das dificuldades e sabe, né, e mais do que ninguém, a gente que fala sobre isso, sabe o quanto é necessário e que a gente precisa de profissionais, né? A gente precisa cobrar do poder público, das autoridades, códigos de vagas para esses profissionais. Então, quando tem um evento, é importante que a gente envie para a equipe de intérpretes com antecedência solicitada, né? Alguns eventos solicitam 1 dia, 2, 3, alguns um pouco mais, então, na medida do possível, tentar atender. Por que a gente fala isso? Porque os intérpretes, eles precisam, às vezes, estudar aquele material, ver algum termo que eles não conhecem, para que na hora do evento eles consigam sinalizar da melhor forma possível. Informe a duração da atividade. Em uma sala virtual é importante que o interlocutor diga seu nome para que o intérprete sinalize as alternâncias corretas e os surdos saibam quem está falando. Existem aplicativos que podem ser acessados via celular, né, e que permitem visualizar uma câmera. E aí o usuário surdo, ele vai visualizar a câmera do intérprete. Então, a gente tem que considerar que ele vai estar perdendo as outras informações. Então, é importante manter ele informado com relação ao que está acontecendo ali naquela apresentação. Então, durante a troca de janelas de intérpretes, se o palestrante, se o interlocutor tiver como visualizar essa troca, então ele dá uma pausa, uma paradinha para cada troca. Insira na arte do evento aquelas mãos em movimento que sinalizam que é acessível em Libras. Uma coisa que a gente já fez no IFRS, e agora estamos aprendendo também, né? Porque está todo mundo aprendendo. A pandemia nos trouxe algo que nós precisamos, como dizem aquela frase, né? Reformar o avião durante o voo. Então, a gente tem que se reinventar e ir encontrando técnicas cada vez mais acessíveis. E aí, alguns eventos que fizemos, eles tinham a janela do intérprete muito pequena, e o surdo começou a reclamar. Então, a gente começou a encontrar alternativas e ver qual que é a plataforma de webconferência que ela é a mais acessível. Podemos utilizar, ou a que apresenta um bom nível de acessibilidade? Ou, se eu estou utilizando uma plataforma X, será que eu consigo aumentar a janela do intérprete? Então, a gente foi fazendo todo esse estudo já está sendo... faz parte de um livro que a gente vai lançar agora no final do ano, e que eu já convido vocês a acessarem ali dezembro, últimos dias de dezembro, início de janeiro, já vai estar disponível no nosso site também. Tem essas e outras informações relacionadas à tecnologia assistiva, material didático pedagógico acessível e acessibilidade digital. Então, aí nós
procuramos outras formas de que a janela em libras ficasse num tamanho razoavelmente bom para que o surdo pudesse visualizar com tranquilidade e ter acesso às demais informações da janela, né, da tela. Existe uma orientação, uma recomendação da FEBRAPILS, da Federação Brasileira de Intérpretes de Libras e Guias Intérpretes de Libras, que o tamanho da janela do intérprete, ele tem que ser no mínimo de 1/8 da tela, do tamanho total da tela. Então aqui eu capturo e mostro para vocês. Eu divido a minha tela na horizontal, né, divido em 2 partes na horizontal e em 4 partes na vertical, e o canto inferior direito seria a parte da janela do intérprete. Claro que nem sempre é possível a gente ter essa configuração, mas sempre que possível a gente tenta atender. E se eu estiver produzindo um material, e aqui a gente produziu uma série de vídeos sobre terminologia da inclusão da pessoa com deficiência, e a gente então colocou a janela em libras um pouco maior, bem maior, digamos assim, e conseguimos colocar as informações que a gente precisava colocar. Então, claro, depende do contexto, depende da situação, depende do que eu posso oferecer. É importante eu ter esses conhecimentos e buscar a melhor forma possível. Nem sempre a gente tem um ótimo nível de acessibilidade, mas se a gente conseguir um bom nível de acessibilidade, já estamos no lucro, né? E lembrar também, gente, da legenda. Existem aplicativos, né? Existem recursos, como o próprio YouTube, ele gera legenda automática. Só que essa legenda automática, apesar de ela ter melhorado muito nos últimos anos, ela ainda tem alguns errinhos. Às vezes a gente fala alguma coisa, dá um suspiro um pouco maior e fica tudo... As palavras não ficam exatamente do jeito que a gente falou. Então, é importante eu gerar essa legenda, eu verificar essa legenda e arrumar se tiver algum errinho, tá? O próprio YouTube me permite isso. Vocês vejam aqui que ficou quase em cima do braço da intérprete. Então, se eu conseguir fazer de uma forma que a intérprete consiga ficar um pouquinho mais para a direita, melhor. Eu coloquei o certinho ali, mas seria um meio certo, não seria totalmente certo. Mas claro, né, gente, a gente também faz o que consegue fazer dentro das limitações que a gente tem, como eu disse para vocês. Então, o comunicar para todos, aquele conceito de qualidade de uso de sistemas que eu falei para vocês e que está no tripé da acessibilidade, é eu pensar que existem pessoas que podem estar utilizando uma outra forma de comunicação, como, por exemplo, a Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Existem pessoas que não têm conhecimentos de palavras rebuscadas, então eu tenho que utilizar uma linguagem simples e clara, que esclareça o que eu quero apresentar. Fornecer a descrição em texto para todo o conteúdo em áudio, né, pelos motivos que eu já mencionei, e optar por vídeos com legendas e libras. E por que eu tenho que ter a legenda se eu tenho a libras? Porque existem pessoas que têm uma deficiência auditiva, que não ouvem, ou que ouvem muito pouco, mas que não usam a libras. Então, eles precisam da legenda. Ou o próprio surdo oralizado, que em algum momento precisa fazer uso da legenda também. Então, eu ofereço todas as possibilidades. Evitar parágrafos muito longos, isso é bom para as pessoas que têm alguma limitação cognitiva, uma deficiência intelectual, uma dislexia, um TDAH, e não vai ser ruim para as outras pessoas. Então, a gente fala que a acessibilidade digital ela é bom para todos. Dar preferência às fontes sem serifa, fornecer a definição para abreviaturas, palavras incomuns. A gente sempre utiliza diversas abreviaturas no meio acadêmico, né? Então, a gente tem que cuidar disso também. Fornecer uma descrição textual para as imagens, fornecer imagens que auxiliem na compreensão do conteúdo, é muito importante, mas eu devo evitar de utilizar aquelas imagens que são puramente decorativas, objetos com animação,
Por quê? Eles vão surtir como elementos distratores. Em vez de ajudar, eles vão atrapalhar, eles vão desviar a atenção do usuário. Isso também não é legal. Bom, quando eu faço uma apresentação de slides, é bem importante que eu escolha aqueles padrões pré-definidos de layout. Por quê? Porque isso vai tornar a apresentação acessível para usuários de leitores de tela, porque vai informar, olha, aqui tem um título, esse slide é composto por um título, depois ele tem um texto. Ele tem um título, um texto e uma imagem. Então, eu agrego ali uma usabilidade ao meu processo de acessibilidade. E a ordem de tabulação. Quando eu faço um slide, como esse que eu apresento para vocês, eu jogo as informações ali, né? Pode ser que a última coisa que eu tenha colocado, ou que eu tenha alterado, talvez tenha sido o título. E aí, na ordem de leitura do leitor de telas, ele vai ler por último o título. Então, ele vai ler todas as informações e por último o título. Isso vai ficar um pouco complicado de entender. Então, existe uma opção ali, né, que é o organizar painel de seleção, que eu vou colocar na ordem inversa a que aparece os elementos dentro do meu slide. Então, primeiro aparece o título 1, ele vai por último ali embaixo. Depois as informações em texto e depois a figura. Eu só reorganizo as informações ali. Eu coloquei aqui para vocês também, gente, algumas informações sobre a acessibilidade do ambiente virtual de ensino-aprendizagem Moodle, que hoje em dia muitas instituições utilizam ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e dessas, muitas utilizam o Moodle. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, capturei algumas telas para mostrar a importância do próprio Moodle em si, que ele já melhorou muito a sua acessibilidade, mas só a acessibilidade do Moodle em si, ela não é suficiente. A acessibilidade do material que eu coloco ali dentro do Moodle também precisa existir. Tá? Então, por exemplo, a acessibilidade no Moodle, a sala virtual, e aqui eu estou utilizando, se não a última, uma das últimas versões do Moodle, que é a versão 3.9, que ela já tem esses saltos que eu mostrei para vocês no começo ali da minha apresentação. Esses saltos que vão direto para determinados conteúdos. Isso gera agilidade para aqueles que navegam com teclado, por exemplo. Então, exemplos de saltos tanto antes de entrar numa sala, né, como aqui já numa parte interna do Moodle que aparece os cursos. Algo importante também que o Moodle já me oferece na versão 3.9 é o foco no cursor. Isso é importante para usuários que têm baixa visão. Então, ele faz uma linha grossa, preta, embaixo do item que eu estou, para que eu possa me localizar. A barra de acessibilidades também, ela já está disponível, né, nas versões do Moodle. Aqui eu capturei a 3.9 e ela permite redimensionar o tamanho da fonte, alterar cores, né, melhores tipos de cor. Então, aquelas cores com um ótimo contraste, fonte clara, fundo escuro ou vice-versa. E essa fonte amarela, que é uma fonte, essa cor amarela, é uma cor sépia, que ela ajuda, né? Ela é um elemento de acessibilidade para usuários que têm dislexia. Então, por isso que ela também faz parte dessa barra. Os rótulos. Então, agora começa a minha parte enquanto professor, enquanto designer instrucional, enquanto tutor, enfim. Quando eu vou colocar um material ali dentro do Moodle, é importante que os rótulos, eles identifiquem o que eu estou colocando ali dentro. Então, utilizar rótulos para a identificação de cada tópico e nomes apropriados para cada material, recurso. Ambos com descrições claras e objetivas. Então, se eu tenho um módulo que trata de tecnologia assistiva, o nome dele vai ser módulo 1, tecnologia assistiva. Identificar também quando se trata de um áudio, de um vídeo, porque aí as pessoas que têm alguma limitação, elas podem optar qual é o recurso que elas vão utilizar.
Quando eu vou colocar alguma informação também ali, que eu estou utilizando a barra de ferramentas aí da caixa de texto, né? Eu posso estar fazendo um texto que tem vários títulos. É importante que eu utilize os níveis de título, que ele está chamando de cabeçalho grande, médio e pequeno, que equivaleria ao título 1, título 2 e título 3. O título e os seus subtítulos, porque o usuário de leitor de telas vai saber, bom, esse aqui é o título geral, esse é um título 2 dentro do título maior e esse é um título 3. Isso gera usabilidade agregada à acessibilidade. E aí, o Moodle também tem o seu verificador de acessibilidade, ele me ajuda a verificar se aquilo que eu coloquei, aquele conteúdo que eu coloquei ali, ele está acessível. Então, quando eu abro, aqui eu capturei uma tela da versão 3.7, as versões posteriores continuam com esse verificador de acessibilidade, né? Então, quando eu abro ali o editor de texto do próprio Moodle, ele vai me abrir geralmente uma barrinha. E eu clico no primeiro botão que aparece ali, para ele abrir a segunda barrinha. Na segunda barrinha, com os botões, né, dessa barra de ferramentas, eu tenho ali aquele izinho que é o verificador de acessibilidade. Parece um i ou parece uma pessoinha estilizada, né? Então, quando eu estou colocando uma imagem, eu vou colocar uma imagem dentro do Moodle, e aí ele vai me dizer, ele vai me forçar, descreva essa imagem para alguém que não consegue vê-la. Então, eu vou fazer a descrição da imagem. Bom, eu tentei não fazer a descrição da imagem para mostrar o que o próprio verificador me fala, que é na hora que eu estou colocando a imagem mesmo. Aí ele me diz, as imagens precisam de uma descrição, a menos que sejam marcadas como apenas decorativas. Aí eu tenho a opção, logo abaixo, essa imagem é apenas decorativa. Aí, tudo bem. A gente sugere que se evite imagens decorativas, mas se for algo que não vai causar distração, não tem problema, pode utilizar. Quando eu estou fazendo uma tabela, eu tenho que cuidar de 3 coisas basicamente. Da legenda, do cabeçalho, né? Se a minha tabela tem um cabeçalho, seja para as colunas, seja para as linhas ou para ambos, e do contraste. Então, eu tentei fazer exemplos aqui de tabelas acessíveis e inacessíveis para mostrar para vocês. E o que o verificador de acessibilidade depois me diz? Então, eu fiz uma tabela que não tem legenda, né? E aí o verificador de acessibilidade me diz, as tabelas devem ter legendas. Embora não seja necessário que cada tabela tenha uma legenda, a presença delas é geralmente muito útil, justamente para usuários de leitores de tela e para informar todos os usuários o que se trata essa minha tabela, né? Do que se trata. Outra coisa importante, o contraste. Eu coloquei aqui uma tabela com uma baixa taxa de contraste. E aí o verificador de acessibilidade me disse que essa tabela, ela não tem legenda e, além de tudo, ela não tem contraste. Aí eu coloquei também uma tabela sem legenda e com as células vazias. Mesma coisa, o verificador de acessibilidade me avisou. Então, está muito a nosso alcance fazer essas alterações, né? E eu faço uma vez, eu já vou aprender como é que é uma tabela acessível. E aqui eu coloco uma tabela com a legenda, com os cabeçalhos e com as linhas subsequentes, né? Todas com as informações que precisam ter. E aí o verificador de acessibilidade me deu os parabéns. Bom, gente, aqui eu apresento para vocês algumas publicações nossas, tá? Todas elas estão no site lá do CTA, é cta.ifrs.edu.br, e elas tratam, desde 2013, a gente vem fazendo livros que tratam sobre essas temáticas, então, de inclusão, acessibilidade, tecnologia assistiva, gênero, sexualidade, raça, etnia. Alguns são mais específicas de inclusão e acessibilidade, e outras envolvem as ações afirmativas como um todo.
tá? Eu acho que é bem importante vocês acessarem, convido vocês para conhecerem um pouco dos nossos livros. E em breve terá mais um, que eu acho que o título vai ser Possibilidades Acessíveis. Ou Conexões Assistivas, vai ser alguma coisa assim. E aqui as referências que eu utilizei, gente, tá? Então aqui tem todos os links para aquele material que eu falei para vocês, as nossas instruções normativas, o material da FEBRAPILS. O meu e-mail é andrea.sonza@ifrs.edu.br. Como eu já falei, o site do CTA, do Centro Tecnológico de Acessibilidade, é cta.ifrs.edu.br. E muito obrigada, fico à disposição de vocês. Obrigada, muito obrigada, André. Tava aqui, a gente começa a falar, esquece de acionar o microfone. Muito obrigada pela tua fala, eu acho assim que foi muito bacana, né? A gente vê a forma como tu conduziu, né? Tendo em vista a própria temática aqui do nosso evento, em que era tecnologia assistiva, possibilidades, né, acessíveis, acessibilidade digital em tempos de pandemia, recursos de tecnologia assistiva e pessoas com deficiência. Eu acho assim, ó, que a forma como tu conduziu, desde que tu apresentou o sumário, né, falando sobre tecnologia assistiva, desde os seus conceitos, né, e exemplos do que eram, da forma como tu está tratando aqui, obviamente, a questão da acessibilidade digital, né, barreiras e acessibilidade, daí trouxe a questão do Moodle e tudo que precisa ter ali dentro, né, as publicações, por fim, as referências. Eu acho super interessante e peço assim, ó, que tu, de repente, repita novamente, ou até posso fazê-lo, né, o site das publicações, que é cta.ifrs.edu.br. É isso? É cta.if de Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ifrs.edu.br. Perfeito. Que eu acho que isso traz assim uma série de referências, né, dos livros que vocês já vêm lançando, escrevendo e produzindo, enfim, desde 2013, e que nós aqui na UFSM somos usuários, somos muito usuários, né, das produções de vocês. Parabenizando então pela fala, né? E Ai, pela muito, muito bacana, muito bacana. Eu quero ver se eu não sei se a Fábio já vai me ir passando algumas questões, mas eu, de qualquer forma, assim, acho que dentro, posso ir falando um pouco até a Fábio me pedir. Aqui nós estamos solicitando para as pessoas que façam os questionamentos no chat, mas se tu quiser ir fazendo as tuas interferências e colaborações aí com a Andrea, fica bem à vontade, Ana, enquanto a gente vai recebendo as questões aqui. Por enquanto, ainda o pessoal ainda está, eu acredito que, assim, pensando, refletindo sobre todas as informações que tu trouxeste, né? Porque foram riquíssimas, né? A gente tem muita informação aqui, no sentido de tornar as nossas aulas e nós temos todas essas cuidados, vamos dizer assim, com as questões acessíveis, porque a gente tem estudantes das várias formas, dos vários momentos, das várias tipificações que tu trouxeste no teu material. Mas vou deixar a Ana Cláudia, porque ela é a mediadora, né? Pode ter vontade, eu aguardo, então, quando tu tiveres alguma questão aí que apareça, tu vai... Pode deixar que eu já te passo aí daí, Ana. Isso, faz um sinal. Bom, mas assim, quando falava assim, sobre a tecnologia assistiva, eu achei bem interessante já a primeira fala da Fábio se desculpando pela questão do intérprete, né? E até o intérprete, serviço, né, de intérprete é uma tecnologia assistiva, né? Uma vez que a tecnologia assistiva compreende recursos e serviços, né? Produtos, recursos e serviços, e eu pensei assim, poxa vida, em tempos de pandemia, justamente agora a gente tem a falta desse recurso de tecnologia assistiva, de serviço de tecnologia assistiva, numa
palestra sobre tecnologia assistiva em função da pandemia. Eu fui dizer assim, bom, então um belo exemplo, assim, né, do quanto isso veio revolucionar, esse momento, né, veio trazer esses desafios que tu coloca e apresentar algumas barreiras. Eu espero, assim, que se teve ou se tem algum surdo aqui na nossa, né, na nossa apresentação, aqui assim, na tua fala, ficou um pouco prejudicado. Mas eu estive vendo, nós temos na universidade 24 alunos surdos e 3 professores surdos. E para atendê-los, tanto atender aos professores e aos alunos, nós temos 14 intérpretes. Né? Então, nesse tempo assim em que a gente está vivendo e que a gente também nunca, eu acho que utilizou tanta live, esteve tão presente na frente do computador, né? E com a necessidade, né, André, de utilizar a tecnologia assistiva para dar conta, né, das especificidades e das necessidades dos alunos que a gente tem, então às vezes acontece isso, que deve acontecer também no IFE, não? Com certeza, e assim, eu acho que a gente tem que lutar, né? Lutar com o Ministério da Educação. Nós somos instituições públicas, nós precisamos de mais códigos de vaga para intérprete. É isso que a gente precisa, porque estamos cientes, os intérpretes estão fazendo tudo que está ao alcance deles, mas eles também não têm como, né, atender mais do que eles já atendem. Então, eu acho assim, só muda de endereço, né? É isso aí. Né? Embora a gente esteja falando de tecnologia assistiva digital, a gente está falando de um serviço. Né? Bom, aqui assim, eu tenho. A Fábio já me mandou uma pergunta que é da Cláudia, ou na verdade talvez não seja nenhuma pergunta, seja uma consideração, da Cláudia Moraes, em que diz assim: boa tarde, muito importante estarmos atentos, pois cada vez mais estaremos atuando por meios digitais. E é uma verdade, né? Sem assim, acho que a tecnologia assistiva tu mostrou por meio da tua fala, e quando falou assim das possibilidades do leitor de tela, né, em que a gente num primeiro momento, eu acho que ainda no tempo do DOS-Vox, que é o mais antigo, né? E para nós aqui no Brasil, que era utilizado basicamente só por pessoas cegas ou com baixa visão, né? Hoje a gente tem outras possibilidades que são, pelo menos aqui no nosso contexto, eu acho que de um modo geral o NVDA é o mais utilizado, né? Que nos auxiliam, ou auxiliam as pessoas cegas ou com baixa visão de fazer essa leitura de tela. E também as pessoas com dislexia, como tu bem colocasse ali, né, que tem essa dificuldade na própria leitura. Então, acho que é um diferencial, né, e que tu apresentaste muito bem nesse sentido. Vou ler uma outra aqui. Ó, a Bibiana. Quando tu quiser falar, assim, que não for só um comentário, quiser fazer uma complementação... Pode deixar, Ana Cláudia, pode deixar. Vai em frente, tá? A Bibiana Passinato Piovesan, ela colocou assim: olá, André. A respeito da escrita impressa, como podemos fazer? Precisa ser solicitado alterações à BNT ou já existem normas para contemplar? Eu não entendi a pergunta. Será que ela pode... Eu repito. Vamos lá. Assim, a respeito da escrita impressa. Vamos poder, por exemplo, citar um livro. Um livro, num texto impresso, numa revista, num jornal impresso, em tinta, né? Como podemos fazer? Precisa ser solicitado alterações à ABNT ou já existem normas para contemplar? Olha, eu acredito que a gente precisa fazer um movimento, porque tem várias editoras nacionais que quando a gente vai publicar um livro e a gente tenta uma fonte Arial, por exemplo, eles dizem, olha, o padrão da editora é a Times New Roman. Uhum. E a gente fica nessa, claro, não foi o caso do IFRS, porque a gente acaba pedindo para que, a gente acaba meio que exigindo isso no próprio edital, na própria licitação, enfim, na dispensa, seja lá o que for.
mas existem casos, teve um caso de uma universidade que foi fazer um livro, né, e que esse livro passou, de alguma forma passou por nós, e eu até fiz a ressalva e disse, será que vocês não conseguem trocar a fonte da Times para Arial ou alguma outra sem serifa? Aí eles me disseram, não são normas da editora e a gente não tem o que fazer. A gente tem ciência da acessibilidade, mas a gente não tem o que fazer. Então, é algo bastante novo, né? Eu até faço parte de uma comissão da ABNT, que ela é sobre acessibilidade digital, mas em outro contexto, né? E essas normas, elas estão sendo construídas, a ABNT já tem o entendimento sobre acessibilidade desses materiais também, mas é um caminho, né? É um caminho e eu acho que a gente tem que forçar, sim, para que esses órgãos regulamentadores, eles agilizem esse processo, né? Porque quando a gente faz um grupo de trabalho com um monte de pesquisadores tentando produzir normativas, e que são normativas nacionais, demora às vezes anos para ficar pronto. E aí a gente precisa que a sociedade como um todo também se manifeste e force para que isso aconteça de uma forma mais rápida do que seria, né? Sim, que esse trâmite ocorra mais rápido, até para atender a demanda, que ela é imediata, né? Ela é imediata. Ela é imediata, né? Muito bem. Vamos adiante, assim. Eu penso que seja a mesma Bibiana, desculpa, a mesma Bibiana, eu acho que ela complementou a partir da repetição da pergunta para ti. Ela colocou assim, penso em vista do meu TCC, por se tratar de uma temática que fale dos professores, e saber que tenho professores surdos. Quero fazer com que esse material seja acessível. Porque, por exemplo, assim, professores surdos, o que ela precisa para trazer a acessibilidade naquele material ali que ela está fazendo e que vai ser impresso? Pode até ser digital também, mas vai ser impresso, né? Que ela coloque daqui a pouco nesse impresso alguns QR codes, algum link que possa ir para algo acessível, né? Para o vídeo em Libras daquele material ou para um resumo em Libras daquele TCC que ela está produzindo, né? Essa é uma alternativa até a gente tem utilizado bastante a questão ou do QR Code ou do link no material, no Saiba Mais em acessível, mais acessibilidade em, e coloca isso, porque, por exemplo, uma acessibilidade em Libras, como tu bem colocasse, a gente consegue por meio de um vídeo, né? Por meio de um vídeo, de um material impresso. Então, de qualquer forma, a gente remete novamente à temática da tua fala e da fala de hoje, que é a acessibilidade digital. Vai e volta é onde eu penso que seja assim o melhor meio, né, que conduz à acessibilidade de todos, seja pelo formato digital. Então... na verdade, essas orientações, essas sugestões, essas estratégias, a gente vem falando delas desde 2007, 2008, só que parece que não foi tão necessária, né? Agora, todo mundo quer saber como é que faz. Quase mais de 10 anos depois, 12 anos depois, todo mundo quer saber como é que faz, porque realmente está precisando fazer. Então, a pandemia trouxe muita coisa ruim, trouxe muito sofrimento para nós, mas se eu puder dizer assim, uma lição ou um aprendizado ou algo de bom que a pandemia trouxe, foi as questões relacionadas à acessibilidade digital, que todo mundo passou a se interessar para produzir material acessível, porque o aluno está aí, o colega de trabalho com deficiência está aí, e ele precisa que esse material esteja acessível, né? Acho que assim, junto com isso, André, a gente coloca a questão do reconhecimento dos seus próprios direitos, né? Porque enquanto se tinha a possibilidade de a gente encontrar com um colega surdo ou falar com um aluno cego e explicar de forma presencial o material que ali estava, e já era direito dele ter né, esse material em um outro formato, se fazíamos isso antes,
Agora não temos a possibilidade presencialmente de explicar essas coisas ou de chegar na presencialidade e fazer isso. E as pessoas com deficiência, estão cada vez mais conhecedoras do que são seus direitos e, graças a Deus, exigindo que eles sejam cumpridos, né? Acho Verdade. que a pandemia, nesse sentido, né, nessa lógica, ela vem e força com que o que era para acontecer, sei lá, daqui a 5 anos, né, não só em relação às pessoas com deficiência, mas como uso, de um modo geral, de recursos de tecnologia, da questão da educação à distância, e ela faz com que aconteça, né, com um choque tudo de uma vez só. Né? Então, verdade. Tem esses vários aprendizados aí que tu já falasse, que a gente vem, né, vem sentindo que a sociedade vem sentindo. Hoje, o próprio questionamento desses recursos, de como fazer, acho que a gente tem muito a aprender ainda, né? Com certeza. E eu sempre digo assim, se a gente fizer uma daquelas estratégias ali, uma que seja por vez, por dia, para e passo, a gente já está caminhando. Porque alguns professores me dizem, aqui a gente tem cursos à distância, não é como vocês que têm... tem alguns cursos que eles são, alguns cursos regulares que eles são todo à distância. Nós não temos isso, nós temos cursos de extensão, muitos cursos de extensão à distância, mas cursos regulares não. Então, diversos professores nossos não têm aquele know-how em trabalhar com as ferramentas digitais. Né? Então eles dizem, poxa, eu estou aprendendo a usar o Moodle, eu estou aprendendo a fazer meus vídeos e eu ainda preciso fazer acessibilidade. Então agrega mais um trabalho, digamos assim. Eu disse, olha, gente, o que precisa é que não queira fazer tudo de uma vez só. Eu vou fazer uma apresentação hoje com todos os itens acessíveis. Hoje se preocupa com o tipo de letra, amanhã se preocupa com o contraste, e quando tu vê, passou 1 mês, 2 meses, tu já vai estar fazendo a tua apresentação acessível, e aquilo já vai ficar no automático, sabe? É como corrigir uma palavra errada, é a mesma coisa. Então é isso que as pessoas precisam entender. Devagarinho elas conseguem, né? Eu vejo assim, eu vejo em relação à questão do manual de acessibilidade em documentos digitais, né, que é uma das publicações que vocês têm e que a gente já trabalhou. Nós também fizemos um trabalho em relação a isso, com uma orientanda da Unipampa, e isso, assim, uma vez pegando essas diretrizes colocadas, tu nem consegue fazer diferente depois de se acostumar. É verdade. A gente não consegue fazer diferente, por exemplo, nas tuas explicações referentes a como organizar o Moodle, né? O rótulo, depois os arquivos, disse a vídeo, disse a áudio, enfim, né? Faz esta descrição rápida, né, do que o aluno vai encontrar ali. A partir do momento que a gente consegue desenhar um modelo de como vai apresentar isso, aquilo se torna, né, na segunda semana, na terceira semana, enfim, em todos os cursos a gente consegue fazer, e não consegue fazer diferente, né? Eu acho que, né, e a questão do cuidado com a acessibilidade vai sendo internalizado, vai sendo construído, né, no fazer, né? No fazer. E aí, Fabi, se tu deixar aqui, olha que eu puxo uma conversa. Ana, ainda não, acho que as pessoas continuam ainda a pensar sobre isso, não tivemos mais questões, mas como, se vocês não se incomodam, eu queria fazer uma pergunta. Bom, uma questão de curiosidade mesmo, de militância, eu me interesso muito pelas políticas públicas, não é? E em relação a essas questões de acessibilidade, eu queria te fazer uma pergunta que tem me incomodado bastante, Andréa, que é o seguinte. Nós tivemos, e acredito que, pelo que eu tenho notícia, continua existindo o programa Viver Sem Limites. O programa Viver Sem Limites, ele tem um dos seus quesitos, que é a questão da acessibilidade
E ele preconiza a questão do financiamento para pesquisa, né? Em tecnologias voltadas à inclusão e tal, produtos nacionais, várias questões importantes. Imagina, um programa que vem desde 2011, ele pensava todas essas questões, né, dentro do território brasileiro, que impactam diretamente as questões de educação especial, inclusão, enfim, tudo que nos afina aqui a nós três e muitas outras que estão por aí, nossos colegas. Então, eu queria saber de ti, porque tu estás diretamente envolvida com isso, eu sei que vocês têm um trabalho, inclusive, de produção, né? Tu foste premiada, a gente sabe disso, né, André? Tu recebeste um prêmio em relação a isso. Eu queria que tu comentasse com a gente como que está acontecendo essa questão do financiamento nesses últimos 2 anos, principalmente, porque a gente teve uma mudança de concepção, inclusive, dessa área, né? Por conta de uma mudança governamental. Então, eu queria que tu fizesse algum comentário, que tu pudesse contar para a gente como que estão essas questões, pensando nesse programa tão importante, né, que nós tivemos em termos de acessibilidade, tecnologia assistiva, que impacta a vida das pessoas com deficiência, necessidades educacionais especiais, né? Olha, Fábio, eu acho que não estão, tá? Porque, e é triste dizer isso, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Mas a gente não ouve mais falar de como se falava antes, tanto a nível de MEC, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tinha lá dentro dele também uma secretaria que cuidava das questões de tecnologia assistiva, o portal de ajudas técnicas, não temos mais, né? Então é muito ruim. E as pessoas de referência que a gente tinha no MEC, que trabalhavam nesta área, a gente não tem mais o contato. Então, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de sentar, fazer uma reunião, ter uma reunião, conversar com essas pessoas, mostrar um pouco do trabalho, porque todo o trabalho das universidades, praticamente todas as universidades, têm um trabalho de vulto. Vocês, a UFSCar, com um curso, inclusive, né? E todas as outras, os institutos federais, a rede federal, todo mundo tem algum diferencial, seja na tecnologia assistiva, na inclusão, na acessibilidade, enfim. E como é que a gente canaliza tudo isso? Como é que a gente faz essa pesquisa? Recentemente, o Ministério da Justiça, ele lançou um edital, não sei se vocês viram, para capacitar tetraplégicos e paraplégicos. Nós não participamos desse edital porque simplesmente a gente achou que a gente não tinha como fazer um projeto de uma envergadura dessas, né, e com um foco tão restrito. Sim. Tu capacitar alguém em algum curso, mas tu precisa também oferecer os recursos de tecnologia assistiva para eles. Então, eventualmente, tem alguns editais, Fábio, mas o projeto Incluir, o programa Incluir, o Viver Sem Limite, eu não ouço mais falar. O próprio Incluir, ele começou há um tempo atrás, primeiro era a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e as universidades. Depois, a Rede Federal foi retirada, ficou só para as universidades. E agora a gente não ouve, federais. Né? Agora a gente não ouve mais falar nisso. Então, assim, eu acho que é necessário, eu não acho efetivo lançar editais. Eu preciso de um edital para surdos, eu preciso de um edital para tetraplégicos. Lança um edital que seja abrangente a ponto das universidades participarem e mostrarem o que elas têm de bom, né? Eu acho que é muito, muito melhor. E às vezes, no final do ano, sobra recurso. E aí os ministérios não sabem o que fazer com esse recurso. E também não adianta lançar um edital final de outubro para em 15 dias a gente fazer um projeto super mal feito, porque quem é que faz um projeto bem feito em 15 dias com todo esse volume de trabalho que vocês têm? Eu não sei vocês, mas aqui a gente trabalha manhã, tarde, noite e fim de semana. E vai, sabe? Então, eu acho que teria que repensar essas possibilidades que, até onde eu sei, não existem. Pois é. O Incluir, a Ana certamente tem conhecimento, né? Enfim,
ele tinha uma rubrica própria, e depois o que se tem notícia é que ele acaba vindo juntamente com as questões do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, isso já houve uma mudança, né? A gente já sabe que a verba existe, mas ela existe de uma outra forma. Então, isso obviamente impacta não no uso, mas na forma como tu vai atingir mais pessoas ou menos pessoas com esse recurso. Tu não tem a garantia, né? Tu não tem a garantia que vai para isso. Enquanto vocês falavam aqui, eu pedi socorro para a Silvia. A Silvia é a coordenadora, né, da CAED. Da CAED, das Ações Educacionais. E assim, normalmente, quando tem alguma coisa assim, algum projeto grande, alguma coisa, sei lá, se de algum modo envolve a área, porque nem todo projeto da CAED envolve, né, questões que eu pessoalmente trabalho, mas quando envolve, às vezes eu fico sabendo, às vezes eu não. Eu falei assim, bom, mas eu não tenho certeza. Já coloquei ali, Silvia e o e ela foi dizer assim, ó, 2 anos não tem recurso, ó. Daí, há 2 anos não vem recurso. E eu fui dizer assim, ó, não vem nada. Ela colocou, vem um recurso que é distribuído para a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né? E que depois repassam alguma coisa para a CAED, para o programa de permanência. Foi o que eu consegui. Não, então, dentro da nossa casa a gente tem a resposta. Né? Sabe que eu estou pensando que vocês no IFE, vocês têm um trabalho, inclusive com questões ergonômicas bem consistentes. E essa era uma das questões do incluir, do Viver Sem Limites. Viver Sem Limites, Não, tá bom. Matei a minha curiosidade e continuo triste. Continuo triste. E dentro ainda do programa, porque o Incluir, que iniciou antes, depois veio o Viver Sem Limites e tudo mais, né? Conforme a Fábio colocou. Mas dentro de qualquer um deles, nós tínhamos uma relação muito próxima e pretendíamos, há muito tempo atrás, que acabou também não acontecendo desse jeito, era com o pessoal da terapia ocupacional, né? Que dava, assim, trabalhou conosco em alguns projetos, conosco que eu digo, com um grupo de pesquisa, né? Com alguns projetos que nós temos, assim, desenvolvendo tecnologia assistiva, assim, para que a gente pudesse dar conta mais rapidamente para os alunos e também num trabalho num curso de extensão, né? Um projeto bem próximo com uma relação muito próxima com o pessoal da terapia ocupacional, né? Que daí faz as questões, assim, dá atenção a essa questão de saúde que tu mesmo colocasse antes, né? Do cuidado, por exemplo, ali quando colocasse aqueles acionadores, né? Aqueles acionadores, assim, nem sempre a forma como a gente que desenvolve entende que é a melhor forma para o usuário, né? Então, tendo alguém que dá conta de uma outra parte até chegar ao usuário com mais acessibilidade, né? Precisa dessa rede, né, de profissionais. É por aí. Vamos ver o que mais que eu marquei aqui dentro da tua fala, o que eu achei interessante de agora nós falarmos. Eu acho que vamos falar sobre as apresentações, todas as formas de apresentações ali, o cuidado, né, tendo em vista a questão de legenda, de comunicabilidade, naquela parte de comunicar para todos, né? O cuidado que se tem que ter. Eu penso assim, que eu vejo em relação aos alunos, quando a gente pede para que eles produzam algum material, alguma apresentação, né? E que tenham um cuidado em relação à acessibilidade, né? Então, eles normalmente dizem acessibilidade para quem? Bom, acessibilidade para todos.
né? Então, assim, a gente tem muito material e a gente vendo assim, o que é acessibilidade para aluno autista, ou para aluno cego, ou para aluno com deficiência intelectual, para aluno surdo, baixa visão, para deficiência intelectual, que é aquele que pode servir para tudo. Né? Porque como é muito mais específico, assim como é o autista, mas o autista mesmo assim carrega algumas características mais próprias, né? Mas o deficiente intelectual pode precisar de várias coisas, né? Dependendo né, da própria limitação que ele apresenta. Mas é o cuidado que eu falo assim, com a questão que tu também apontasse sobre a carga cognitiva que pode colocar nesse aluno. Né? Nessa apresentação, normalmente é apresentação. Então, coloca vídeo, coloca gifzinho animado, coloca cor, coloca não sei o que. Acho que tem que chamar atenção do aluno, né? Sim. Pode falar um pouquinho mais, de repente, sobre isso, André. Eu acho que a gente tem que, às vezes, o menos é mais, né? Então, a gente tem que cuidar, pensar quem é o meu público, porque logo lá em 2006, 2007, quando a gente começou a produzir material e a falar de acessibilidade digital, a gente fazia assim, acessibilidade para cego é isso, acessibilidade para surdo é isso. E depois a gente foi ver que não era bem isso. Claro que existem as especificidades, né? Quem é que usa o leitor de telas? Quem é que é usuário da Libras? Claro que existem essas especificidades, mas quando a gente trabalha em um contexto do desenho universal e do desenho universal para a aprendizagem, a gente pensa nesses diferentes perfis e a gente verifica que a gente está, quando a gente está cuidando desse conjunto de itens, a gente está fazendo algo que é bom para todos. Não vai prejudicar ninguém ter uma fonte sem serifa, né? Não vai prejudicar ninguém ter um contraste entre fundo e fonte. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente. E, às vezes, a gente quer colocar tantos elementos numa apresentação que a gente acaba pecando por excesso. Então, pode ser que tenha um usuário com TDAH que vai ficar muito focado naquele elemento distrator aí e não vai prestar atenção no que ele realmente teria que prestar atenção. Então, é esse tipo de coisa que as pessoas têm que... Não precisa deixar de fazer um slide belo, uma apresentação bela, mas também, às vezes, precisa retirar alguns elementos para que aquilo fique mais limpo, né? Mais claro. Né? Eu acho que é por aí. Aí a gente não peca, né? Eu acho bacana esse teu reforço de fala, né? Porque a gente tem que, de fato, pensar, guardando essas especificidades que nós já conversamos, né? Acessibilidade sempre para todos. Né? Daí a gente contempla itens do desenho universal, que tu bem colocasse aí, e a gente também prepara o nosso aluno, porque eu não sei, você trabalha diretamente com a graduação, pedagogia, licenciatura? Agora eu estou trabalhando com a pós-graduação, mas já trabalhei com a graduação. Quando eu perguntei isso, perguntei no seguinte sentido, porque a gente acaba por formar o nosso aluno, né? E quando a gente fala em acessibilidade, e acessibilidade sempre com esse enfoque para todos, e os materiais que a gente leva, os materiais que a gente produz, e que no curso, por exemplo, as disciplinas que eu dou, eu trabalho no curso de educação especial. São 4 disciplinas de TIC aplicadas à educação especial. Então, a gente tem, assim, possibilidades, está tendo possibilidades, assim, de fazer, várias coisas em termos de acessibilidade, né? E ao preparar esse aluno, né, que vai ser o futuro educador especial, é para que ele sempre tenha, qualquer material que ele desenvolva, né, ele desenvolve com acessibilidade, em princípio, para todos, guardadas essas né, necessidades específicas, assim. Vamos ver mais aqui. Olha só, temos uma outra pergunta aqui, ou um comentário, enfim, né, que é da Angelita Zimmermann, né? Para que os processos de ensino e de aprendizagem possam ser o mais efetivos,
ainda que seja no âmbito da graduação, a universidade, os IFES precisam contar com um coletivo que combina a instituição, a sociedade e a família. É verdade. E aí a gente tem um elemento que são as barreiras atitudinais, né? Ela ainda vai além. Hein? Quais suas sugestões para que os discentes, as discentes, não desistam desse acompanhamento, especialmente dos espaços, como os núcleos de acessibilidade das instituições? E eu acho assim, ó, que a gente tem uma questão que é de comportamento nosso, né? Que é muito pessoal nossa. Quando eu tenho um aluno, o que eu vou fazer com esse aluno que não aprende? O que eu vou fazer com esse aluno quando os espaços, eles não são acessíveis? Então, é esse sentido de movimento, né? De quebrar essas barreiras que elas se interpõem a todo momento. E algumas pessoas ficam na inércia e outras, mesmo sem saber, dizem, não, eu quero aprender algo, eu preciso fazer algo. Então, eu acho que é preciso sensibilizar as pessoas, mostrar que pequenas atitudes, elas fazem toda a diferença. Elas não fazem a diferença, elas fazem toda a diferença para aquele aluno, para aquele profissional, porque nós, enquanto professores, nós estamos formando futuros, né? Uhum. Nós estamos formando futuros, e às vezes uma atitude, digamos, inacessível, uma atitude de inércia de um professor ou de toda a sociedade, ela muda esse futuro para pior. Ou para melhor. Né? A inércia é para pior, né? A atitude, a proatividade para melhor. Então, passa muito pela nossa atitude. Às vezes a gente vê pessoas que não têm conhecimento nenhum e que dizem assim, eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa. Por outro lado, pessoas que já têm conhecimento e que simplesmente dizem, isso deixam para depois, não priorizam. A acessibilidade, ela precisa ser priorizada, é isso. Ela precisa ser o ponto de discussão das nossas mesas redondas, das nossas reuniões, das nossas capacitações. Enquanto ela não for prioridade, as coisas vão continuar do jeito que estão. A gente teve um trabalho dentro de uma bolsista da CAES que fazia mestrado, que ela fez diretrizes de acessibilidade para alunos disléxicos. Né? Então, as diretrizes de acessibilidade, todas elas primavam por ser a questão de tecnologia. Né? E dentro da pesquisa desses alunos, né, com os alunos e com os professores desses alunos, uma das questões que foi vista assim, é que a acessibilidade tinha que começar desde a entrada do campus, porque eles se perdiam em relação à própria a sala, onde que era a sala, o número da sala. Então, já na entrada, questões assim de matrícula. Então, via-se a necessidade de ter todo um sistema de gestão desenvolvido também para o aluno com dislexia, que era além daquele que hoje Libras, todos os nossos espaços estão acessíveis, espaços que eu me refiro virtuais, né, das páginas. Mas então que era além disso. E são assim, são atitudes mesmo que eu penso que fazem a diferença. Me ouve? Para mim cortou, gente. Até onde? Não estou ouvindo vocês. Aí eu me escuto bem. Estamos te ouvindo bem. Vou escrever aqui. Pois é. Juliana, será que o problema é conosco aqui? Oi, pessoal. Não estou ouvindo vocês. Agora sim. Acho que travou um pouquinho. Não, mas eu acho que aqui a conclusão, acho que deu para ouvir, né? Eu não ouvi
tu começou a falar dos disléxicos, né? Que eles não se localizavam desde a entrada, eles tinham dificuldade para. Ah, sim, e que que foi verificado através do estudo, era que assim, um sistema de gestão, sabe, um sistema desde matrícula, a parte, sobretudo agora, né, ela é toda de forma remota, né? Então, tudo que a gente quer fazer, a gente tem que mandar e-mail, tem que fazer, sabe? Tem que ser desse modo, utilizando tecnologia, então, cada vez mais vendo a necessidade, né? Não só para alunos como, por exemplo, para alunos surdos, alunos deficientes visuais, cegos, coisas dessa natureza que parece que são bem mais pontuais de a gente entender e de a gente fornecer uma tecnologia assistiva, digital, que dê conta disso, né? Parece que a gente tem que pensar também em outras especificidades da educação especial, né? Outras pessoas que têm outras limitações e dar conta também da acessibilidade digital para elas também nessa hora, né? Com certeza, por isso que precisa de estudo em todas as áreas, né? Eu estava conversando com um aluno nosso que é autista, ele é Asperger, está no mestrado, ele disse, Andréa, tem coisas que não incomodam ninguém e que para mim incomodam, né? Por exemplo, uma luminosidade um pouco maior para mim é horrível, um barulho um pouco maior é horrível. Por outro lado, algumas questões que incomodam toda a turma não me incomodam. Uhum. Então, eu acho que esse espaço de escuta, né, ter informações a respeito destas especificidades e passar não só para os espaços que eles são de sala de aula, mas por todos aqueles espaços da instituição de ensino e da nossa sociedade, né, que a gente vai fazendo aos poucos também, né? Sabe que aqui na universidade a gente já teve, eu acho que pelo 5º ano consecutivo, um curso de inclusão, né? Formação para a inclusão. Então, ele é aberto para professores e para técnicos, para servidores de modo geral, sendo eles professores ou técnicos, né? Para todos os servidores. E a gente tem, eu acho que por ano, em torno de uns 50, mais ou menos, que livremente se inscrevem, né? De forma voluntária, se inscrevem e fazem o curso. Normalmente, esses professores ou os técnicos, eles se inscrevem pela necessidade de atender uma demanda que está ali batendo na porta deles e que eles não sabem o que fazer, né? Então, vem em busca dessa formação, que é uma formação rápida, que dá noção apenas mostra uma série de possibilidades, né? E que daí depois cada um que quiser se aprofundar vai ter, né, a possibilidade disso, mas a gente nota que sempre vem em decorrência, né, de uma necessidade pontual que está acontecendo com eles, né? Que é isso. Tem que ter os casos em sala de aula, né? Ou então, assim, a gente teve alguns secretários de curso, secretários de coordenação, de departamento, enfim, técnicos de laboratório, né, que dizem assim, olha, eu tenho que atender, eu tenho um aluno surdo lá no meu curso, né, tenho que atender no laboratório, eu não sei como faz, né, como entender tudo isso, e dos colégios técnicos também. Normalmente, as pedagogas, as que atendem mais no setor pedagógico, dos colégios técnicos, né? Também costumam fazer para ter uma visão mais ampla de todo o processo, né? Que ocorre, já que elas dão conta, né? Da questão pedagógica daquele setor. Então, a gente tem visto um movimento bacana, assim, sabe? Que busca pela inclusão e pela também, eu acho que agora, né? Depois de tudo que a gente já falou, em função da pandemia, né? Com certeza. Que exige que isso seja bem mais pontual. É verdade. Né? Não sei que. Fábio, socorro. Mas bacana a fala, bacana a tua fala, muito bom poder, né, falar contigo. Agora a gente diz pessoalmente, assim.
É, né? Mas, pessoalmente, né, a gente tem um trabalho muito parecido, que eu penso parecido em alguns setores nessa questão de pesquisa, de estudo, né, que eu acho que é bem interessante a gente poder trocar essas figurinhas que não são tão minhas assim, né? É. Também se fizesse doutorado na URGS, né, é o mesmo que eu fiz, que é Informática na Educação. Isso. Então, é uma formação também parecida, né, embora na época eu não tenha trabalhado com tecnologia assistiva, com essa questão de acessibilidade. Né, Eu fiz com a Lucila. assim, daí é mais, eu fiz com a Patrícia Bear. Ah, tá. Então, trabalhei mais com a questão de formação de professores em ambientes, assim, mas naquela época, assim, não tinha toda essa, como é que eu vou te dizer, a pesquisa não foi direcionada, tinha questão dos trabalhos com educação especial, mas não com a pesquisa não foi para a área da acessibilidade, Ah, sim, sim. né? Mas bem interessante. Vamos lá, Fábio. Fábio saiu? Voltou? Desculpem, perdi a conexão, né? São coisas. Acontece. Tem o meme já, né? Meme, sei lá. Tá me ouvindo a frase mais ouvida do ano, né? E tá me vendo, e bom, né? Mas olha, assim, acho que de questões assim que chegaram pelo chat do Farol foram essas que eu te passei, Ana, Cláudia. Acho que a gente teve um bom debate aí, daí não sei. Fica a teu critério agora aí. Não, eu acho que tá de bom tamanho, assim, pelo menos da minha parte, estou muito satisfeita de poder ter participado, né, de poder ter ouvido a Andréia, a gente conversou algumas coisas aqui, certamente temos bastante, poderíamos ir mais adiante falando das experiências, né, das experiências, assim, pessoais, tanto de sala de aula, da construção, de como fazer, o que eu gostaria de poder contar com a Andréia em outras oportunidades, Andréia. Também já pensei, Andréia, não sei se tá, olha só, nem sei se é o momento, mas é uma conversa, né? É uma conversa que eu acho que dá para a gente expor, convidar a Andréia, se ela já não é, né? Dá para ser avaliadora da nossa revista de educação especial. Não sei se tu já és, porque faz muita falta, né? Eu, enquanto editora de seção na área de tecnologias, né? A gente ter para quem enviar. Então, assim, quando eu vejo uma possibilidade, lá vai, a gente já convida para participar, né? Com a gente, participar de bancas, das bancas de mestrado, enfim. Né, De bancas eu já participo de vez em quando, vai ter mais uma, eu acho, aí em janeiro, né? E avaliadora da revista, acho que não sou, não, mas contem comigo. Não, já vai ser, não se preocupe, vai ser. Quando eu puder contribuir, às vezes vem bastante coisa, daí eu tenho que dizer alguns nãos, né? Mas sempre que dá, a gente participa e tem maior, porque a gente aprende muito, né, com isso. Também. É um aprendizado enorme, incrível, assim. Também. Olha, Fábio, eu acho que a gente pode agradecer a Andréia, a disponibilidade, né, a participação, sempre assim, no momento em que todo dia tem live, ou a gente tem que assistir normalmente, né, ou participar de alguma forma, mas também quando a gente é o protagonista, a palestrante, sei que isso também dá exige da gente um cuidado, um trabalho, e nesse sentido, assim, somos muito gratas da tua participação, né, a contribuição que tu deu, e toda a fala que tu fez aqui para nós, e a gente poder ter, então, conversado. Agradeço muito. Eu é que agradeço, meninas, foi um prazer mesmo. Bom, então, nós é que agradecemos, né? Vou fazer essa parte final, né, da nossa tarde. Eu agradeço muito, Andréia, ter aceito o nosso convite, a Ana,
também como mediadora, né, desse momento importante. Tantas informações, uma discussão interessante, algo que nós temos que continuar, né? Eu achei muito interessante tua fala, André, que a acessibilidade tinha que ser a priorização em todas as nossas falas e conversas. E acho que, bem como tu disseste, a Ana também mencionou o quanto a pandemia nos faz agora buscar por isso, né? Porque dentro das questões do campo da educação especial, que envolve as questões de acessibilidade, de alguma forma a gente tem uma certa familiaridade, mas obviamente vocês duas são as pessoas que pesquisam essa especificidade do campo. Então, vocês podem nos dizer mais o quanto as pessoas vêm buscando o que vocês há muito tempo já vêm pesquisando, né? E para nos auxiliar, enfim, né? Então, eu queria agradecer a algumas pessoas, especialmente a vocês duas, né, que estiveram conosco nessa tarde, né, que trocaram seus saberes, as suas impressões e suas experiências, não é? Queria agradecer especialmente também a nossa equipe organizadora, nas pessoas das nossas técnicas e assuntos educacionais da direção, que são a Gisele, a Glessi, a Angelita, as minhas colegas da CAIS, que também são servidoras públicas, a Tânia, que hoje coordena a comissão de avaliação, a Liliane, como está e também representante do programa de pós-graduação dentro da nossa PPGE, né, da educação, dentro da nossa comissão, a Daniele Sagrilo, que é a nossa colega do Departamento de Metodologia de Ensino, a Simone Galina, que é do Departamento de Administração Escolar, e o nosso bolsista Guilherme, que é o responsável pela arte desse evento, que foi, voltou, até que a gente chegou num denominador comum e aquilo que vocês conhecem, né? E também gostaria de lembrar, então, as pessoas que tenham feito, espero que tenham feito, né, observado o chat para se inscrever nessa tarde de hoje, e lembrar também que o nosso evento continua, né? O nosso evento continua na quarta-feira da semana que vem, no dia 25 de novembro, também às 15 horas, via o Farol da UFSM, e o tema de lá da semana que vem vai ser enfrentamentos de questões psíquicas, emocionais em tempos de pandemia, tá? Então, agradeço muito a todos mais uma vez e vamos encerrar o nosso trabalho hoje, né? Com ponto e vírgula, como eu costumo dizer, porque tem muitas coisas ainda, tá? A gente dizer. Obrigada, Ana. Obrigada. Fiquem bem. Beijinhos, tchau. André, acho que caiu. Deve ter saído. Tá bom. Tchau, obrigada.